algo que é exatamente o que eu estou falando aqui em relação à família. E lá, irmãos, nesse livro, essa pessoa lá contando a vida dela, ela tinha uma avó, esse senhor, ele tinha uma avó, né, tempo passado, que ele nem chegou a conhecer esta avó, mas ela era uma mulher de quê? De oração. E ela tinha um lugar predileto dela. Ela morava, né, muitos anos atrás, não era igual hoje, que virou cidade para todo lugar, mas ela morava lá num tipo uma chácara, lá um campo lá. E ela tinha um lugar lá no meio de umas árvores. E ela ali ia orar diariamente, né, na sua manhã, ao final da tarde, ela ia lá orar a Deus, pedir a Deus, ter uma intimidade com Deus, falar, né, com Deus Pai. E essa senhora, irmãos, ela acabou falecendo depois de um tempo, e ela não viu o que aconteceu depois da geração dela, porque os filhos, né, não eram ainda, não tinham conhecido ainda Jesus da maneira como ela conhecia, com intimidade, e nem os netos, né, por conta disso. Mas, irmãos, um dia, um desses netos, por uma situação, eu não consegui anotar aqui, gravar, por causa de muita coisa que eu tive que estudar, mas ele acabou tendo um encontro com Jesus. E ele era um rapaz inteligente, queria estudar, e o pai e a mãe queriam de toda maneira que ele se formasse numa faculdade, que seria o primeiro da família a se formar numa faculdade, a ter uma condição melhor de vida. E ele, quando ele teve esse momento do encontro dele com Jesus, por ser uma pessoa muito inteligente, muito assim habilidosa, né, com os estudos, e ele estava ali estudando, se não me engano, para direito, sendo advogado, e ele estava perto já de se formar, e ele chegou com a família, e quando ele disse que ele tinha aceitado Jesus como Salvador da sua vida, e que ele queria servir a Deus, a família, a mãe principalmente, falou absurdos para ele, disse que ele nunca mais iria prosperar na vida dele, que ele era a vergonha da família. Enfim, nós conhecemos todo o recado que é dado quando alguma coisa não vai bem, né? A gente descarrega a arma, né? A arma da ofensa, a arma da frustração, a arma de todo sentido, nós largamos em cima daquele que deu a oportunidade. Não é assim, irmãos? Aleluia, gente. Calma, irmãos, calma. Vocês já vão subir no céu, calma. Sem precisar ir lá ainda, fica tranquilo. Mas, irmãos, este rapaz, né, ele foi persistir no caminho e de repente ele conheceu uma moça, né, e ele, depois de um tempo, acabou se casando com essa moça. E essa moça, com certeza preparada por Deus, né, veio junto. E quando ele disse que ele queria seguir o caminho de Jesus, ela falou: onde você for, eu. Mas, olha, nem eu escutei aqui, irmão. Aonde você for, eu irei contigo. Oh, glória, amém. E ela deu esse impulso. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ela e ele desistiram, né, de concluir lá os estudos da faculdade. Depois ele disse que foi a melhor coisa que ele fez na vida dele, porque Deus usou ele de uma maneira, irmãos, que só Deus faz quando nós somos fiéis a Ele. Chegou um momento, irmãos, que o pai dele estava muito doente, e ele foi lá para visitar o pai, né? E o pai, naquele momento lá no final, aceitou a Cristo Jesus como Salvador. Aleluia! E deu ali então a continuidade para que ele mudasse, né, a história da vida da família. E, irmãos, e esta mãe, por toda esta condição, foi usada por Deus, que depois que o pai então faleceu, ela passou por um momento difícil. Ela chamou lá o seu filho, e quando foi lá orar por ela,
ela falou assim: a partir de hoje eu quero também aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador. Olha para o Jesus. Irmãos, e 10 anos até essa mulher falecer, ela ajudou o seu filho lá na igreja a qual ele é titular. E esse homem, irmãos, tem viajado o mundo, ganhado almas para Jesus de uma maneira grandiosa. Então, eu vou resumir aqui para você o que eu estou dizendo aqui. Veja bem, quem foi o pilar de tudo isso na vida desse jovem? Quem? E ela estava viva? Mas, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas ela fez a parte dela. Ela clamou a Deus. E às vezes, irmãos, é um fundamento que nós achamos que não tem valor porque estamos fazendo e não vemos acontecer nada. Mas, irmãos, Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo, e não está aqui a palavra, mas chorando e gemendo, nós vamos lá trazer a alegria. Ela não viu, mas o dia que este jovem chegar lá no céu, ela vai ver todo o benefício da oração na vida deles. Então, meus irmãos, eu não sei qual é o teu sentido da sua família, da sua vida, até mesmo da sua oração, mas ela deve ter um vigor, ela deve ter uma persistência, né, que jamais você desista, né, de orar e de buscar a Deus pela sua família, porque um dia você vai ver testemunho aplicado, né? Só vou fazer um negocinho aqui, irmãos. Isso. Você vai ver como Deus vai ser fiel aí na sua vida, e você vai colher os frutos. Puxa, não estou achando. Só um minutinho. Calma aí, irmãos. Não vão embora, irmãos. Fica aí comigo. Aí. Agora sim, irmão, nós vamos ler a palavra de Deus.